Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o sistema locomotor. Na aula anterior, vocês deram uma olhada no livro, fizeram algumas questões e eu achei que seria conveniente eu explicar de uma forma mais simples para vocês a função, de que é constituído o sistema locomotor. Então, como dá para ver ali na imagem, o sistema locomotor ele é constituído pelos ossos, ou sistema esquelético, pelo sistema muscular e pelas articulações. São três sistemas que formam um único sistema. Como o nome já diz, a função principal é atuar na locomoção, mas além da locomoção, cada um desses sistemas tem outras funções específicas que a gente vai ver agora. Então, as funções do sistema esquelético. Primeiro, sustentar o corpo, ou seja, manter o nosso organismo em pé, dar o formato ao nosso corpo, Se a gente não sei se vocês já sabem, se deram conta, nós, seres humanos, somos bípedes, Andamos com as duas pernas por causa da organização dessa região aqui do nosso quadril. Então, por causa da disposição dos ossos do quadril, a coluna vertebral pode se manter ereta, coisa que os quadrúpedes, os outros animais, não conseguem ainda, exceto um que outro macaco, mas ainda eles precisam das mãos, do apoio das mãos. Então, como os nossos ossos aqui da bacia, eles são mais alargados, largos e curtos, fica mais, largos e altos, fica mais fácil o andar bípede. Bom, outras funções do sistema esquelético é a proteção dos órgãos, fazer com que haja o deslocamento, também serve para armazenar cálcio, que vai servir esse cálcio e esse fósforo, vão atuar também na formação dos nossos hormônios, e os ossos longos que produzem as células do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos e as plaquetas. Então, o nosso cérebro, o encéfalo, enfim, e a medula espinhal, eles são protegidos pelos ossos do crânio e também pelas vértebras, que juntas vão formar a coluna vertebral, tá? Então, os ossos do crânio vão revestir toda a nossa massa cinzenta, massa branca, que vai formar o cérebro, o encéfalo, enfim, tudo que está aqui dentro. Como o nosso sistema nervoso é que comanda todos os outros sistemas, a proteção dele tem que ser muito grande. Só para vocês entenderem, aqui nesse desenho, a prof não consegue fazer porque eu estou com o mouse, tá? Mas suponhamos aqui assim está o cérebro, tá? Cérebro, encéfalo, bulbo, ponto, todas as partes aqui do sistema nervoso. Todos os comandos que são dados pelo cérebro passam aqui para a medula espinhal. Dentro desse conjunto de ossos aqui, ó, essa parte aqui, ó, é um ossinho. Isso aqui é um osso. Aqui embaixo é outro osso. Cada um desses ossos aqui é uma vértebra. Elas se encaixam uma em cima da outra. E aqui dentro, ó, essa parte representada por cinza é o prolongamento do sistema nervoso. Então, as informações que vêm do cérebro passam aqui por dentro. E aí isso tudo se ramifica para todas as partes do corpo, tá? Então, o crânio vai proteger, os ossos do crânio protegem essa parte de cima e a medula, essa parte aqui, ó, esse prolongamento é protegido pelas vértebras. Juntas, cada uma dessas vértebras aqui vão formar o que a gente chama de coluna vertebral, certo? Bem, os ossos aqui da costela, ó, vão formar a caixa torácica. Dá para perceber bem aqui pelo desenho que os pulmões e o coração ficam dentro da caixa torácica, porque são órgãos vitais que não podem ser lesionados. Então, uma das funções do esqueleto é a proteção. Outra função dos ossos é a produção de células sanguíneas. Então, aqui a gente tem um exemplo de osso longo, tá? Como, por exemplo, o fêmur, que é o osso mais longo que nós temos. E aqui dentro, nessa parte mais longa, vamos dizer assim,
dos ossos longos, nós temos a medula. Elas vão produzir os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, são células do sangue. Tá? Bem, como é que a gente divide o esqueleto? Então, nosso para fins de estudo, né? Porque ninguém vai dividir o seu esqueleto. Então, para a gente estudar, a gente divide o esqueleto em esqueleto axial, que seria a parte aqui, vamos dizer, principal, que vai servir como um suporte, uma haste, onde o esqueleto apendicular, que seriam os membros superiores e inferiores, ficam grudados, ficam presos, vamos dizer assim. Então, o esqueleto axial é a parte principal, é o eixo principal, aqui em azul. E o esqueleto apendicular é tudo que se prende ao esqueleto axial. Bem, vamos aproveitar aqui esse desenho, porque que nós temos, dá para ver bem as articulações. Então, a junção de um osso com o outro, a gente chama isso de articulação, tá? Nessa imagem, não estão aparecendo os tendões e os ligamentos, mas depois eu vou retornar nesse assunto. Bom, vamos continuar. Bom, sistema muscular. Qual é a função do sistema muscular? Ele dá suporte aos ossos, né? Então, nós temos os ossos e forrando os ossos nós temos os músculos. A função dos músculos praticamente é permitir movimento. Os músculos, eles relaxam e contraem, né? Então, conforme eles vão relaxando e contraindo, eles vão permitindo o nosso movimento. Então, os músculos são feitos de fibras, de feixes. Aqui dá para ver que é como se fosse umas, como é que eu vou dizer, uns prolongamentos, né? Quando a gente come carne, por exemplo, a gente consegue ver os prolongamentos que a gente chama de fibras, tá? Então, nós temos uma classificação dos músculos. Vamos ver. Então, o músculo chamado músculo cardíaco, o nome já está dizendo, é o músculo que vai formar o coração, tá? Ele é um músculo que a gente chama involuntário. O que é involuntário? Ele funciona por si só, o cérebro comanda automaticamente quando ele deve contrair e relaxar. A gente não vai dizer, ai, coração, agora contrai, ele contrai. Coração, relaxa, coração, relaxa. Não, ele vai funcionar por si só. Quem comanda isso é o sistema nervoso. Os músculos chamados de músculos estriados, ou chamado estriado esquelético, é aquele que vai forrar os ossos. Então, aqui nós temos um osso do braço, né? Aqui é uma parte, aqui tem o chamado rádio, e aqui a coluna, se não me engano. Tá. Enfim, são 3 ossos, eles estão interligados. Ao redor desse osso aqui em cima, tem músculo, essa parte aqui. Então, como esse músculo forra o osso, a gente chama ele de músculo estriado esquelético, ele forra o esqueleto. Esse aqui, ele é um músculo chamado voluntário, somos nós que comandamos, é a nossa vontade que comanda. Quando, por exemplo, ali os homens, né, os homens, mulheres, enfim, mas quando querem mostrar assim que estão com o muque, né, com o braço bem forte, o músculo forte, levantam o braço assim para cima, né, levantam, e aí fica aquele músculo aqui bem alto. O que aconteceu? Essa região aqui do músculo contraiu, enquanto que a parte de baixo relaxou. Agora eu não quero mais mostrar meu músculo, eu vou baixar o braço. Aí quando baixa o braço, a parte de cima relaxa, que é o bíceps, e o tríceps, que é a parte de baixo, contrai. Então, eles funcionam um ao contrário do outro. A gente diz que são músculos antagônicos. Já nesse outro, no terceiro exemplo, é músculo liso. É aquele tipo de músculo que vai formar os nossos órgãos. Ele não tem estrias, ele é liso e ele é também involuntário. O que é involuntário? Involuntário, ele funciona de acordo com os impulsos nervosos, não é a nossa vontade que funciona. Por isso que o nosso alimento desce, né, pelo esôfago, vai para o estômago, ele vai andando sozinho, fazendo esse percurso sozinho. Porque é o nosso organismo que comanda, não é a nossa vontade.
assim como o músculo do coração, que é também involuntário, certo? Esse aqui é voluntário. Continuando. O que são articulações, pessoal? As articulações são as juntas, as junções entre os ossos, para que a gente consiga movimentar os nossos membros, vamos assim, dobrar uma perna, mexer o punho, o pulso, virar a cabeça para um lado e para o outro. As articulações têm que ser, vamos dizer, macias. Então, entre um osso, vamos pegar aqui no joelho, que é o mais tradicional, entre um osso e outro, tá? Entre essas extremidades, geralmente tem cartilagem, que é um tecido macio, que quando a gente come, por exemplo, coxa de galinha, todo mundo já deve ter visto que na pontinha tem uma parte branca, molinha, isso é cartilagem, nós também temos. Então, essa cartilagem que está entre um osso, na ponta de um osso e na ponta do outro osso, vai permitir que a gente possa dobrar os membros, aqui no caso o joelho, sem que haja atrito, né? Não comece a raspar um osso no outro. Além de ter essa cartilagem, existe um líquido chamado sinovial. O líquido sinovial vai ajudar a lubrificar as extremidades dos ossos, certo? Bem, as articulações, elas têm, podem ser classificadas conforme várias características, mas a gente conhece as articulações chamadas móveis, semimóveis e imóveis. As articulações móveis são aquelas que permitem um movimento bem amplo, como o do pé. A gente pode girar o pé, pode girar o ombro. É uma articulação assim que permite um movimento bem amplo. Já uma articulação semimóvel é como essa que a gente, onde junta o fêmur ao osso aqui da bacia. Então tem uma movimentação, mas ela não é tão grande. Aqui no joelho também, ela é semimóvel. Já uma articulação imóvel é aquela que não permite um giro grande. Principalmente, gente, os ossos do crânio, eles são fundidos, ó, eles são pedaços de ossos que são grudados uns nos outros e eles não se movimentam, tá? Então, o nome já diz, né? Articulações imóveis não se movimentam. Aproveitando o esquema aqui, nós temos a palavra, dois nomes. Um deles é tendão. Tendão. Ai, não reparem na letra, gente. O prof tem que fazer com o mouse. Tendão. O que é o tendão? Tendão é uma ligação entre um osso aqui do calcanhar com o músculo da perna. Então, se acontecer, ele vai ligar o osso ao músculo. Se romper esse tendão, esse pé ele não fica no lugar, né? Ele vai cair, vamos dizer assim. Então, a função dos tendões é ligar o músculo ao osso. Já um ligamento, os ligamentos que acontecem, o jogador tal rompeu o ligamento do joelho. O que é o ligamento? É um cordão, vamos dizer assim, cartilaginoso ou de fibra, que vai ligar um osso ao outro osso, tá? Então, nos joelhos, a gente tem uma articulação bastante, vamos dizer assim, específica, né? Ela é bem complexa e ela permite o movimento do joelho, ligando um osso ao outro. Eu acho que, basicamente, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, lembrei, outra coisa. A gente pode classificar os ossos também de acordo com o formato. Nós temos os ossos longos, como no caso o fêmur. Temos os ossos achatados, como é o caso aqui atrás da escápula. Temos os ossos irregulares, temos ossos curtos. Então, dependendo da função, da localização, ele vai ter um formato diferente. Quando um adulto tem 206 ossos e quando a gente nasce, agora eu não lembro o número exato, mas nós temos uma quantidade muito maior de ossos que vão diminuir, vamos dizer assim, eles vão se juntando, um ossinho vai se juntando ao outro e aí vai ficar com 206. Então, quando você é criança, né,
a maleabilidade é muito maior do que quando a gente é adulto, porque os nossos ossinhos estão, nós temos vários e eles estão mais curtinhos, estão menores. Vamos ver, acho que é isso. Então, qualquer dúvida, pessoal, perguntem, mandem mensagem no WhatsApp que a prof pode responder e ajuda vocês. Então, um beijo a cada um, até mais.